Olá, olá, tudo bem com você? Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, a nossa lição da Escola Sabatina. Esse trimestre a gente está estudando o livro dos Salmos, né? Livro dos Salmos, a gente está aqui com a lição física, o guia da lição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Escola Sabatina. Você pode pegar na CPB, Casa Publicadora Brasileira, ou pegar aqui no site escolasabatina.net, a versão em PDF, a versão digital, tá bom? Eu sempre digo, antes da gente conversar aqui e estudar a Palavra de Deus, que é importante a gente criar esse hábito diário do estudo, né? Porque a gente é quem sai mais beneficiado aí, pensando na nossa vida eterna, tá bom? Então fica até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, maravilha, vamos lá fazer nossa oração inicial. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa todos que estão acompanhando aqui o nosso estudo e me ilumina nesse momento para que a gente possa falar, inspirado por Ti, entender o que a Tua Palavra quer nos dizer e, acima de tudo, colocar em prática. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Fazer aqui a transição para você acompanhar o vídeo, os slides aqui. Perfeito, tá? Então a gente está aqui hoje, quinta-feira, dia 18 de janeiro, né, 2024. O tema da lição é o Senhor Reina, da semana. E hoje, quinta, o tema aqui, dia 18, Testemunhos Fiéis do Soberano, né? Então, o professor brasileiro que eu acompanho, a lição fácil, que é o estudo que ele faz, ele tem uma introdução bem bacana. Vou trazer aqui alguns apontamentos que ele traz aqui pra gente. O ser humano nunca poderá entender a fidelidade de Deus se possuir uma visão míope dele, né? Então as pessoas querem enxergar Deus, conceituar Deus da forma que lhes convém, na sua mente limitada, ao invés de buscar na palavra dele, né? Na Bíblia Sagrada, que é onde tem as melhores considerações sobre o Deus, sobre o criacionismo, sobre tudo que ele fez. Então tem muita gente que quer imaginar um Deus conforme as suas conveniências, as suas convicções, as suas crenças. E o professor brasileiro coloca aqui que é uma visão míope, né? E aqui vem, ó, por isso seus testemunhos se tornam a lente de aumento para que possamos enxergar Deus como soberano, criador, rei universal e juiz justo e misericordioso. Então são os testemunhos, né? A vivência, o depoimento prático que mostra de fato quem ele é ao longo da história. Então aqui, ó, no guia de estudo da lição aqui, seus testemunhos são fiéis. E aí vem pedindo pra gente ler Salmos 19, 7, 93, 5, 119, 165, Salmos 1, 2, Salmos 6, Salmos 18, 20, 25, 10. Então, muitas passagens bíblicas aqui para você dar uma lida. Pega a sua Bíblia, eu vou recapitular rapidamente aqui alguns recortes com o que eu peguei do professor brasileiro. E aí vem uma pergunta: que fio condutor comum atravessa todos esses salmos, todas essas mensagens aqui? Qual é o fio condutor comum? O que, é que tem em comum ali na essência da mensagem? O professor brasileiro traduz aqui, ó, nos textos acima, né? Qual a ideia central de todos os textos dos Salmos? Então vamos dar uma olhada aqui ao Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui no 93:5, ó. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. No Salmo 119, 165, muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Salmos 1, 2 e 6. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 18, 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. E Salmo 25, 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então a gente vê aqui já palavras muito semelhantes em todos os salmos, né? E a resposta é essa, ó. A ideia básica desses versos é que a lei do Senhor é perfeita e nos dá segurança emocional e espiritual, e que todos os caminhos do Senhor são de pura verdade e misericórdia, seguindo os quais o homem viverá em paz e em felicidade. Tá bom? Então eu coloquei aqui na minha resposta aqui, ó, no meu guia aqui, a lei de Deus que é justa, perfeita e segura. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Então é o que a gente colocou aqui. O professor brasileiro comenta, ó, podemos crer nos testemunhos divinos porque a fidelidade divina garante a integridade de suas promessas. E desta forma, leva seu povo a confiar nele e obedecê-lo totalmente. Os testemunhos divinos compreendem sua lei e suas ordenanças para uma vida feliz e direcionada no caminho certo, que resistirá ao juízo que ocorrerá sobre todos. Os justos não serão abalados, mesmo com tudo o que acontecerá no tempo do fim. Amém, né?
Nada fará tropeçar aqueles que guardam a lei de Deus, que o mundo despreza hoje. Essa lei protegerá os justos tanto nessa vida contra as ciladas do diabo, como no dia do juízo da condenação. Então só há benefício em a gente seguir a Deus, obedecer a sua lei, né? Tanto aqui nessa terra e no grande dia quando Jesus voltar. Quando Moisés estava dando instruções para o povo nos limites da terra de Canaã, transmitiu a todos a vontade divina com respeito à observância dos seus testemunhos, que correspondiam às leis e ordenanças através das quais o Senhor governaria a vida social e religiosa do seu povo, e que através deles a nação se tornaria uma bênção para todos em redor. Então, no resumir de tudo, a lei de Deus, os salmos e toda a mensagem da Bíblia traz para a gente um norte, uma bússola que nos guia tanto na vida social quanto religiosa, né? É o que Deus quer pra gente. Deus comanda e governa, criou o mundo e falou, ó, vai por aqui que aqui é o melhor caminho para você ser feliz, ter uma felicidade plena, viver em dia com a sua saúde, com o seu corpo, com a natureza e comigo, né? Então, é uma pena a gente ver hoje as pessoas negligenciando isso, esse manual da vida, né? Aqui tem uma ilustração, ó, o general Charles Gordon, 1833, né, e faleceu em 1885, um dos heróis mais admirados da Inglaterra, era um cristão devoto. Como ele não estava preocupado com questões de status social e riqueza, sentiu uma forte paixão por fazer a vontade de Deus. Gordon queria servir fielmente ao Senhor, seja através de uma grande responsabilidade ou de uma tarefa difícil ou pequena que ninguém notaria. Numa carta a um amigo, ele disse que governar grandes países ou ocupar o menor lugar era a mesma coisa, pois na realidade Cristo governa tanto os grandes assuntos deste mundo como os pequenos. Surge aqui, portanto, uma questão. Acreditamos, como o general Gordon, que Jesus Cristo é o governante onipotente de todos? Lembramos que ele é o Senhor dos nossos pequenos assuntos e também dos governos dos países grandes? Outra pergunta que faz aqui, ó. Reconhecemos que tudo, grande ou pequeno, deve ser feito quanto ao Senhor e não para os homens? O que determina o governo divino sobre o mundo são os seus fiéis testemunhos, seus mandamentos, seguindo os quais os homens e as nações serão abençoados com as promessas divinas. Então, na verdade, a gente já viu, a Bíblia fala isso, que a gente tem que fazer tudo, né, com o nosso melhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, todo entendimento, né? Então, tudo que a gente for fazer, tem que fazer pensando que é para Jesus, para a glória de Deus, né, para alcançar pessoas. Então, realmente, esse general aqui colocou um assunto bem bacana, né? Quando a gente tem aí, né, esse entendimento de que quem governa é Deus, é Jesus, a gente tem que fazer tudo para Ele, né, para alcançar o propósito divino. Então, muda toda a lógica se a gente quer fazer para se aparecer para a gente mesmo ou para alguém aqui nessa terra, né? Então, quando a gente faz para Deus, para Jesus, a história muda. Aqui o guia traz, ó, a supremacia do Senhor no mundo como Criador soberano, Rei e Juiz tem implicações teológicas para a confiabilidade de suas testemunhas. As testemunhas do hebraico edut, né, decreto ou lei, refere-se ao conjunto de leis e ordenanças com as quais o Senhor governa a vida religiosa e social do seu povo. Então é o que a gente falou aqui agora há pouco, em Êxodo 32:15. Elas são muito seguras, está lá em Salmo 93:5, refletindo a estabilidade e a permanência do trono de Deus e do mundo que Deus criou e sustenta. Está lá em Salmo 93:1 e no Salmo 2. A palavra hebraica traduzida como segura, a palavra inglesa amém deriva dessa palavra. Transmite a noção de confiabilidade, fidelidade e firmeza. Segundo Samuel 7,16, 1 Crônicas 17,23. A gente encontra isso aqui. As leis de Deus são inalteráveis e indestrutíveis. Então não sou eu que estou dizendo isso, né? Não é o estudo, a Bíblia está dizendo isso, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, a sua lei, os seus estatutos, os seus decretos são indestrutíveis e inalteráveis, imutáveis. A realidade é que hoje, com esse grande conflito, o diabo tem colocado na cabeça de pessoas o relativismo, né? Que não existe verdade absoluta, que a lei foi abolida, né? Então a gente vê até cristãos no mundo de hoje acreditando nessas falácias, interpretando a Bíblia de forma errada e caindo na tentação do inimigo, que é mostrar que a lei não precisa seguir mais lei, né? Só basta você dizer que aceita, né? E se você tratar todo mundo bem, você está salvo, né? Não precisa observar os 10 mandamentos, porque isso aí foi abolido. Jesus veio, morreu na cruz e aboliu. Então, são interpretações que o diabo fica feliz quando vê isso. Porque a gente vê na Bíblia que Deus veio, na verdade, para ser testemunha. Ele veio cumprir a lei, mostrar que é possível, né? E não para abolir nada, porque senão vai ser incoerente, né? Deus fala que a lei é inalterável e indestrutível, e aí o filho dele vem e destrói. Como é que é isso? Então a gente vê que não tem lógica, não tem coerência. E as pessoas
que não estudam acabam se deixando levar, ser seduzidos por essa narrativa diabólica, que é para deixar a pessoa se afastar de Deus, né? E às vezes até achando que está seguindo o correto. O guia continua aqui, ó. Deus assegura a integridade de suas promessas e comandos. A fidelidade de Deus é simultaneamente tranquilizadora ao garantir o caráter inalterável de seu domínio e exigente ao solicitar as respostas do povo de confiança e obediência a Deus. Ao mesmo tempo, a falta de justiça no mundo é poeticamente descrita como um abalo nas funções da terra. Está em Salmo 18:7 e no livro de Isaías 24, de 18 a 21. A lei de Deus instrui o povo no caminho da vida justa que pode resistir ao julgamento de Deus. Olha aqui, eu vou ler isso aqui de novo, olha. Por que a gente tem que obedecer os 10 mandamentos, obedecer a Bíblia, né, os valores e princípios que a Bíblia tem, buscar comunhão diária com Deus? Ó. A lei de Deus instrui o povo no caminho da vida justa que pode resistir ao julgamento de Deus. No final, se você seguir direitinho, você vai herdar a vida eterna. Né? Os justos, portanto, não serão abalados porque são firmemente enraizados na lei de Deus, que oferece estabilidade e segurança, e seus corações são firmes. O termo hebraico kum também significa ser firme, estar seguro no Senhor. Salmo 118:1, Salmo 6 e 7. Nada faz com que aqueles que guardem a lei de Deus tropecem. Salmo 119:165. O que significa a proteção e orientação de Deus na vida. Salmo 1:2, Salmo 3 e 6. Então, quem vai tropeçar se estiver se baseando na Bíblia, na palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador que tudo sabe, tudo vê, né? Então a gente só tem a ganhar quando a gente segue em todas as áreas da vida a orientação que está no manual da vida, né? Na Bíblia Sagrada. Então aqui a palavra de Deus é retratada como a lâmpada para os pés do salmista, protegendo das armadilhas ocultas dos inimigos. Salmo 119, 105 e no Salmo 110. Né? Então a sabedoria que a gente pode obter em qualquer lugar, as pessoas vão buscar escritos desse mundo aqui, né, de teóricos, de pessoas mortais como eu e você, seres humanos. Né? Pegam livros aí de filósofos, né, sociólogos, antropólogos e colocam aquilo como livro de cabeceira, colocam aquilo como verdade. E pessoas pecaminosas com, né, interpretações equivocadas da vida, mas tem gente que segue de carteirinha alguns teóricos, né? Mas não busca seguir a Deus, né? Uma entidade divina que realmente pode, de fato, nos esclarecer tudo aqui, apesar de que a nossa mente é limitada, como a gente já viu nos estudos anteriores, né? Então, se você não viu ainda, recapitula tudo desde o sábado, domingo, segunda, terça, quarta. A gente está quase no finzinho da semana para você pegar essa lógica e entender a importância da gente ter essa observância das coisas divinas. Então aqui, ó, a grande paz desfrutada por aqueles que amam a lei de Deus, está no Salmo 119, 165. Então, além da gente ter sabedoria, viver bem, observar, sair das armadilhas, a gente aqui, ó, vive a verdadeira paz. Olha, a grande paz. Obviamente não resulta na ausência total de provações, até porque a Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflição, né? Isso aqui está em Salmo 119, 161. Então, ela deriva, ao invés disso, da permanência na presença de Deus e do cultivo de um relacionamento saudável com Ele. É por isso, a gente só vai ter benefício, né? Guardar as leis, as regras e os testemunhos de Deus o ajuda de forma prática? Essa é a pergunta que o guia traz. Né? Então, quem é quem vive melhor, vive mais, vive com melhores relacionamentos? Aquela pessoa que busca seguir a Deus, a Bíblia, a ser testemunha de Jesus, ser exemplo como Jesus veio aqui, foi, né? Ou seguir livros aqui dessa terra aqui, né? Esses livros de coach, de, né, mentores aqui dessa terra. A gente vê cada absurdo, né? Alguns livros, alguns caras que faz sucesso hoje, viraliza, né? Essas falas, que manda o mundo, né? Não vou nem falar aqui o termo chulo, né? Tem um livro que o livro se dane-se, né? Para não falar a palavra. Best-seller vendido, o livro diz dane-se, manda todo mundo se lenhar, desculpa a expressão, né? Dane-se aí, né? Chute o pau da barraca, né? Não ligue para que os outros falam de você. Né? E aí é tanta teoria narrativa hoje que as pessoas realmente... A gente vê a perda da identidade, as pessoas sem saber quem são, dizendo que acha que é isso, que acha que é aquilo, dizendo até que acha que é animal, enfim. E a gente vai de mal a pior se a gente se afastar de Deus, né? Aqui vem outra pergunta, ó, de que maneira isso ocorre, né? Então você obedecendo a Deus aí, as regras, as leis, vivendo uma vida diferente, cristã, né? Ser cristão é isso, é ser um discípulo, né? Não apenas um seguidor, mas ser um praticante daquilo que você acredita, né? E aí como é que isso ocorre na nossa vida? Colocando em prática, né? Por outro lado, o que você tem sofrido ao violá-los? Olha que coisa, né? Então, o que é que você ganha praticando? Como é que isso te ajuda na vida prática, você seguindo a Deus, se conectando com Deus mais? E o que é que você sofre quando você viola, né? Então é só a gente ver essa sociedade como está aí.
pessoa que não, né, que não segue os princípios da Bíblia de saúde, as pessoas morrendo cedo, a depressão, o mal do século, a ansiedade, o câncer batendo na porta aí por conta de abusos alimentares, né, a pessoa botando combustível errado dentro do corpo. Enfim, as pessoas aí viciadas em tudo que é coisa, né? Em pornografia, em drogas, em álcool, né? Em tudo, em jogos, enfim. Por quê? Não segue os preceitos bíblicos, né? De coerência. Enfim, a mente vazia é a oficina do diabo. Então, se você não preenche sua mente do que edifica, se você não lê coisas boas, não assiste coisas boas, não ouve coisas boas, sua mente vai se cauterizando, vai perdendo o foco e você vai pegando só coisa que destrói o seu interior, né? Então a Bíblia, a guia de hoje faz a gente refletir sobre isso. E aqui tem uma ilustração final. 2 jovens perderam a vida em um incêndio que destruiu seu apartamento enquanto elas dormiam. Nossa, né? Que trágico. Sua casa estava equipada com um detector de fumaça novo, mas ele não funcionou. Sabe por quê? Os bombeiros concluíram que o dispositivo havia sido desativado na noite anterior para uma festa. Olha que coisa. Então tinha lá um detector de fumaça novo, só que teve uma festa, né, como ia a gente fumar, fazer um monte de coisa ali, né? Desligaram o detector de fumaça. Eles desconectaram a unidade para evitar que tocasse por causa da fumaça da cozinha e da churrasqueira. Ainda tem isso, né? Além de alguém estar fumando, tem churrasqueira, tem cozinha, tem um monte de coisa ali. É lamentável que muitas pessoas perderão a vida eterna porque estão desativando de suas vidas o alarme contra o pecado, que são os testemunhos divinos, os mandamentos do Senhor. Que dureza isso aqui, né? Então, se você fizer vistas grossas, né, e sabe que está errado, e o pior pecado, o pecado contra o Espírito Santo, é disso, né? De você saber que está fazendo uma coisa errada, e você vai e faz a si mesmo. E chega um momento que isso se torna até comum, na sua mente você acha que aquilo ali já não é mais errado. Você já fez tantas vezes, já se tornou comum, que virou normal. E o que era anormal, pecado, errado, agora é normal para você e você nem sente mais dor na consciência. E aí é a prova cabal de que você pecou contra o Espírito Santo. Você não sente mais a voz do Espírito Santo, você não se sente mais tocado, você não se sente mais com peso na consciência. E isso é o que pode levar a pessoa à perdição total, né? Porque já está inalcançável. O Espírito Santo já não trabalha mais, ele já cauterizou, botou tanta barreira, tanto distanciamento de Deus que nem o Espírito Santo consegue mais alcançar. Então tem que pedir misericórdia a Deus para que a gente não chegue nesse nível aí e que você ainda consiga sentir a voz do Espírito Santo para estar com a gente na vida eterna, né? Nas mansões celestiais. Então se você desligar, não, eu vou fazer isso aqui, amanhã eu peço perdão, amanhã eu, né? Então a gente acaba realmente correndo um risco enorme, como essas 2 moças aqui que desligaram o alarme e morreram por falta, né, de um aviso, né? E esse aviso você está tendo hoje novamente, mais uma vez, né? Quando se derem conta, já será tarde demais. Lembre-se, os testemunhos do Senhor são fiéis e nos darão segurança sempre. Então que a gente possa ter essa mensagem clara, em alto e bom som, que a gente possa viver uma vida prática, buscando sempre o contato com Deus, fazer o que a Bíblia pede. A gente sabe que a gente é pecador, que a gente tem nossas tendências pecaminosas para o mal, mas a gente vai buscando, mesmo imperfeito, buscando se conectar, estudando a Bíblia, orando, né, buscando Deus diariamente para que a gente possa se limpar dessas tendências pecaminosas, né? E que a Deus possa nos perdoar. Assim como ele perdoou Davi, foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter feito muita coisa errada, né? A gente vê aí uma série de personagens bíblicos que não foram assim 100% perfeitos, mas que Deus viu, sondou o coração. O que importa é que está na nossa mente, no nosso coração. Ainda que caiamos, a gente tem que se levantar e confiar na misericórdia dele. Mas isso não quer dizer que a gente, por isso, vai largar de mão, chutar o pau da barraca, fazer tudo, porque Deus vai me perdoar. Porque aí você está sendo negligente, você está sendo, de fato, digamos assim, irresponsável, né? Querendo justificar, né, as suas más ações, os seus pecados, né? Como se Deus não fosse justo, e ele é justo. Se ele perceber que você está andando, né, de propósito, indo de propósito, querendo se safar, infelizmente você pode dar um tiro no pé. Então, procure fazer o que é certo, tá bom? É isso, os salmos estão aí pra gente aprender sobre essas coisas maravilhosas. Espero que você tenha gostado, curte, comenta, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você ficar antenado aí, recebendo os vídeos que eu estiver postando aqui no canal, sobre todos os assuntos e principalmente esse estudo aqui que a gente tem diário da Palavra de Deus, tá bom? Forte abraço, sucesso, fique com Deus.